Salve, salve, galera! A Gazeta Esportiva chegando com tudo o que aconteceu e o que acontece de mais importante no futebol brasileiro nesse final de semana. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Tamo junto. Hoje nós temos as vitórias de São Paulo e Palmeiras, os empates de Corinthians e Santos, a surra do Atlético Mineiro para cima do Flamengo, e hoje o Celso veio, e o Internacional assumindo a ponta da tabela. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Fique com a gente. Ih, clima total! Arrasou Letícia na escolha da música e o César Macei na edição, toda ritmada, arrasaram. Bom, então a gente já começa com a nossa enquete do dia. Daqui a pouquinho vamos dar os detalhes sobre as lesões no elenco palmeirense. Gente, parece que a bruxa tá solta lá, né? O Flávio Prado falou que semana passada que tinha que desenterrar sapo. Não era no Palmeiras que ele tava falando. Você não estava aqui na sexta-feira, ele começou a falar de que apareceu fantasma, não sei aonde, jogar sal grosso, enfim, lesões no elenco palmeirense. Mas eu já quero saber de você que nos acompanha. Quem vai fazer mais falta no Palmeiras? O Felipe Melo ou o Wesley? Porque a gente achava ontem que era uma coisa mais simples, né? O Miller até e Celso, pelo que o Felipe Melo tinha falado. Mas não, ele vai ficar aí 4 meses mais ou menos fora. Então vote lá no site gazetesportiva.com. Você sabe que os dois vão fazer muita falta, sem exagero. O Felipe Melo, porque ele se reencontrou no meio-campo, é um cara que tem um bom passe, ele tem a experiência, ele tem a liderança, então vai fazer falta. E o Wesley, porque é o jogador mais lúcido do time do Palmeiras. É rápido. Engraçado. Não, ele é rápido, ele é preciso na finalização, é um jogador muito útil. Sinceramente, eu acho que o Wesley, pelo que ele estava produzindo, é o jogador que vai fazer mais falta. E aí, Miller? É verdade, Michele. Sem dúvida nenhuma, são dois jogadores importantes, né? O Felipe Melo, infelizmente, vai ficar, como você falou, 4 meses parado. Deve ter rompido algum ligamento no tornozelo, por conta disso. Foi quebrou? Ele não teve uma quebrou? Não, é um rompimento. É rompimento do ligamento. Se você tem do joelho, você tem no tornozelo. Graças a Deus, nunca. Nossa. Mas é muito difícil a recuperação. Ainda mais porque ele tem já uma certa idade. Mas para mim o Wesley faz mais falta, até porque ele tem o poder do improviso, ele tem o poder de finalização. Pra você ter uma ideia, o Robinho, em 10 anos de carreira, nunca aprendeu a chutar, nunca soube chutar. O Wesley não, o Wesley bate com as duas e perfeitamente, quer dizer, é um jogador que dificilmente ficará no Palmeiras por muito tempo, pela qualidade ele sobra qualidade pro Wesley. Quem vai entrar no lugar dos dois? O Gabriel Veron já está entrando, Rony, o Felipe né? Melo, imagino que o Rony. O Rony não, peraí. Patrick de Paula? O Rony já está. Na verdade, acho que entra o Gabriel Veron no lugar do Wesley, pelo menos essa foi a tendência no final de semana, quando o Palmeiras venceu o Vasco. E no lugar do Felipe Melo pode ser tanto o Patrick de Paula como pode ser o Danilo, né? Então o Patrick de Paula tem que voltar a jogar. Reaparecer. Ou não. Tem o Danilo que também já estava sendo aproveitado. Então, você pode votar pelo WhatsApp quem vai fazer mais falta no Palmeiras, o Felipe Melo ou o Wesley. Anota o número 11 99 479 1633. Agora, se no mata-mata o São Paulo não para de dar tristezas para o Miller e para todos os torcedores, nos pontos corridos o tricolor vai muito bem. Olha que engraçado. Mas com algumas dificuldades diante do Lanterna Goiás, o time do Fernando Diniz venceu mais uma e agora está apenas 3 pontinhos atrás do líder e com 3 jogos a menos. São Paulo e Goiás no Morumbi. Vinícius saiu na cara do gol, se enroscou com Bruno Alves, mas na sobra deu o passe pro Fernandão abrir o placar. 1-0. Aí veio a polêmica. Brenner cabeceou firme, Tadeu fez uma defesaça, mas a arbitragem validou o gol. Será que a bola entrou, meus amigos? O gol da virada saiu nesse chute de fora da área do garoto Igor Gomes. E ficou nisso. São Paulo 2, Goiás 1. Lembrando que o time de Fernando Diniz tem 3 jogos a menos em relação ao líder internacional. Tem que saber valorizar o resultado que a gente teve aqui hoje, porque não é fácil ganhar de times bem treinados, como o Goiás, com os jogadores que eles escalaram, como foi lá em Curitiba também contra o Curitiba. A gente, para produzir ofensivamente, não é fácil. E vale ressaltar que provavelmente o melhor jogador do Goiás foi o Tadeu. O Diniz, todos sabem, né, da minha admiração pelo trabalho do Diniz, julgo um bom trabalho. O São Paulo segue com números excelentes no Campeonato Brasileiro. Se ganhar os 3 jogos que tem a menos, o São Paulo abre 6 para o líder internacional. O que mostra o feito do Diniz, é o time que menos perdeu
a gente vê, claro, o Campeonato Brasileiro é equilibrado, ninguém vai sobrar como sobrou o Flamengo no ano passado. E a gente vê aí o time que está lá na parte de baixo da tabela engrossando. Acontece, faz parte. Mas o São Paulo foi bem, dentro das possibilidades foi bem e o resultado foi bom. Acho que o São Paulo briga pelo título sim, viu, Miller? Olha só, com certeza, Celso, por conta de todos esses números que você já disse aí, né, nem precisa repetir, eu acrescento o Grêmio e o Palmeiras também, que estão subindo sim. E brigam pelo título, né? É importante, Celso, a gente ver que este ano o campeonato vai ficar mais emocionante a partir daqui até fevereiro, porque ano passado todo mundo sabia que o Flamengo já era o pré-campeão. Então, nós estamos vendo esse campeonato, praticamente 8 equipes, quase 10 equipes, com chance de brigar pelo título, matematicamente. Agora, à medida que você vai vencendo, a confiança vai aumentando e a prática do futebol, a dinâmica de jogo, melhora. O Diniz, o time dele está muito bem no Campeonato Brasileiro, como você bem disse, e foi uma necessidade, não foi uma prioridade, foi uma necessidade de colocar os garotos. Não tinha mais ninguém. Não tinha, e deu liga. O São Paulo é um elenco limitado, todo mundo sabe disso. O time não tem aqueles grandes jogadores. Então, o Diniz, por urgência e necessidade, foi obrigado a colocar os garotos, e os garotos entraram, em especial o Brenner, e está dando resultado. Muito bem. Vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem na rua com o Osmar Garrafa, que está lá no CCT da Barra Funda para falar de mais essa vitória São Paulina. O clima tá tão bom que teve até festinha dos jogadores. É isso, Garrafa? Explica essa história pra gente. Boa noite. São Paulo se representou hoje pela manhã e pela manhã surgiu também na internet um assunto que agitou bastante, mais uma festinha dos jogadores do São Paulo. E o São Paulo tem se envolvido em assuntos assim, tipo o programa Mulheres, achei que seria convocado, porque é muita notícia de evento social, não é? Quem não se lembra da timba do Daniel Alves? Quem não se lembra? Daniel Alves tocando timba e tal, isso deu um buchicho danado. Outro evento social, Arboleda. Quem não se lembra, Arboleda semana passada, mostrando físico, sem camisa, numa festa funk. Né? Tá aí, ó, a imagem para você, do Arboleda. E agora surgiu nessa segunda-feira, depois da vitória do São Paulo, a festa de aniversário da filhinha do Trellis, centroavante Trellis. E lá estavam muitos jogadores do São Paulo com seus familiares. Tem até essa foto aí, ó, parece time de futebol. Em dia de comemoração, muita gente. Estava lá o Thiago Volpe, Juan Fran, Reinaldo, enfim, muitos jogadores do elenco do São Paulo. E a torcida, ou parte da torcida, não perdoou nas redes sociais. Pô, os caras estão se aglomerando, porque tem muita gente na foto, né? A diretoria do São Paulo nem se manifestou a esse respeito, entende que era uma festa privada, só dos familiares, mas a torcida não perdoou nas redes sociais, falando, daqui a pouco perde jogador aí por Covid, como está acontecendo com o Tietê, que está fora, né? Perde, se tiver alguém infectado nessa festa aí, pode acabar passando para 2, 3 jogadores, como é que fica o São Paulo? Torcida ficou na bronca, Michele. E daqui a pouquinho eu volto para falar de São Paulo e Flamengo. Quarta-feira no Rio de Janeiro, com boas notícias para o Tricolor. Tá certo, Bi? Tá certo, Garrafa. Ainda mais, Garrafa, que a gente vê uma segunda onda feroz chegando na Europa. A gente vê, é por causa disso que começa essa segunda onda forte, que leva mais não sei quantos mil mortos, entendeu? Michele, você vê uma coisa, o Tietê testou positivo, né? Inacreditável. Ficou fora da última partida isso, contra gente. o Goiás. Que país eles vivem, que E outra mundo. coisa, Michele, o distanciamento não é social, ele é físico. É físico. É físico. Quem não sabe disso, até minha filha de 5 anos, a Rebeca, sabe. Quer dizer, então... Aqui, ó, pelo menos, ó, um braço e um pouco exatamente. ainda. Os jogadores do São Paulo estão dando mau exemplo. Hein, Celso? Ainda Os jogadores estão dando mau exemplo. Ali tinha, no mínimo, 30 pessoas. Aí depois pega o coronavírus, aí vai reclamar com quem? É uma falta... Com a mulher? Falta Quantas pessoas tinham ali? Dá pra gente mínimo, pôr a umas foto 30, e contar, no mínimo, diretor? vem, Celso. Então, puder, a gente o que conta, não eu pode conto. perder Ó, vou contar. No mínimo de umas 30 Uma, ali, 20, 2, 30. 3,
4, 5... O que é aquilo? Uma Barbie? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Contei o palhaço. Umas 32 pessoas. Contei os bebês ali, mais ou menos. 32, 33 pessoas. Realmente não é um momento para isso. Que isso? Né? As pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência. Tem uma pandemia, ainda não tem, a vacina ainda não chegou. E ainda também não existe uma certeza de que a vacina, por quanto tempo vai dar conta, né, de trabalhar essa imunização, a vacina nova, que independentemente do efeito, né, da vacina ainda requer estudo, requer análise. Então, tem mutação do vírus, que o Vison vai ter que matar qual é a maior vacina agora? É o isolamento social. É distanciamento. Sabe, por tanto tempo a gente falou isso no plantão da saúde e espero que as pessoas mantenham, né, esse comportamento, tenham mais consciência sobre isso. Porque se a gente não tiver essa consciência agora, a gente vai pagar um preço caro, muito daqui a pouco vai ter outro lockdown, entendeu? Bom, no reencontro de Wagner Mancini com o ex-time Atlético Goianiense e Corinthians ficaram no empate por 1-1. Resultado que acabou sendo até bom para o Timão, que subiu uma posição na tabela e agora é o 10º colocado. Atlético Goianiense e Corinthians no Estádio Olímpico. O mandante começou a partida indo para cima e colocando Cássio para trabalhar. E o Timão tentou responder com Otero. Depois, Davó assustou o goleiro Jean. Em seguida, Oliveira cabeceou e mandou a bola no cantinho do gol, deixando Cássio sem chance de defender. 1-0. E no fim do primeiro tempo, Chico mandou para fora. Já na segunda etapa, o time paulista acordou e começou tentando com Ramiro. 2 minutinhos depois, Fagner sofreu pênalti de Gilvan. Fábio Santos foi para a cobrança e bateu cruzado no cantinho do gol, deixando tudo igual, 1-1. Davó ainda tentou bater na bola de primeira, mas Gilvan travou. E do outro lado, William Maranhão chegou batendo forte e deixou Cássio apenas olhando a bola sair. Final Atlético Goianiense 1, Corinthians também 1. Nós tivemos um fluxo melhor de jogo na segunda etapa, né? Eu vi um Corinthians muito abaixo no primeiro tempo e melhorou na segunda etapa, porém não o suficiente, não aquilo que todos nós achamos que deve ser, né? Essa melhora ela se deu ao fato de que a gente deixou o time um pouquinho mais leve na segunda etapa, então o jogo fluiu melhor. Acho que a vinda do Ramiro para o centro do campo também melhorou, não só a participação dele na partida, como efetivamente a criação de jogadas no que se diz respeito à parte ofensiva, né? Então, né, o Wagner Mancini já conseguiu dar uma organizadinha no time do Corinthians, mas o time não rende, o time não consegue jogar, é uma tristeza. Olha, ver jogo do Corinthians é um castigo. Sabe, o Flávio Prado diz a verdade, seu filho fez artes para castigá-lo, bota para assistir o Corinthians. Sem pipoca. Sem pipoca, sem nada. Só com balde para chorar. É uma loucura você ver a maneira do Corinthians jogar. Sabe, e joga assim também porque falta qualidade. No Campeonato Brasileiro ainda tem a volta do Fábio Santos, do Otero, que hoje são fundamentais. Refugos do Atlético Mineiro, com todo respeito a eles, né, não faziam parte dos planos do Sampaoli lá e vieram para cá. E são jogadores hoje fundamentais no time do Corinthians, essa é a realidade. Assim como o Casares machucado faz muita falta. Então é um Corinthians que, nesse ano, Miller, não tem a menor ilusão. É permanecer na primeira divisão. A luta do Corinthians é não cair. Ô Miller, esses jogadores, eu quero entender o seguinte, eles são ruins, tipo assim, pé de rato, eles são mal treinados porque não fazem coletivo, explica o que é esse coletivo que antigamente tinha, agora não tem mais, por que não tem mais coletivo, que o mestre aqui falou que tem que fazer coletivo? Olha, Michele, é claro que... Ou é falta de treinamento? Não falta treinamento, é claro que o coletivo, a gente sempre dizia, é o espelho da partida. Coletivo é um jogo, mas só que chama coletivo porque não é um jogo oficial. É tipo 10 contra 10. Um jogo. Exatamente. 11 contra 11. Isso, é um treinamento que é um espelho da partida. Tá. Entendeu? Então, esse treinamento ele é muito bom. Por que não fazem mais?
Porque o Celso sabe isso, a mentalidade nova das gerações de treinadores agora... É trabalhar em espaço curto. Espaço curto. Então, quando você trabalha em espaço curto, um jogador habilidoso, por exemplo, você coloca o Wesley no espaço curto. Como é que ele vai desenvolver a habilidade dele, sendo que ele é um jogador rápido, o Rony rápido? Como é que eles vão desenvolver a criatividade? O passe em profundidade, por exemplo. Não tem jeito. Então, você perde a noção. A mesma coisa que você treinar futsal e ir pro campo. Vem cá, a noção de espaço... Titular versus reserva, eles não fazem. A maioria dos treinadores não fazem coletivo. E tem também uma outra explicação, porque o calendário ele é muito puxado, você não tem tempo de treinamento, você joga quarta, domingo, aí você tem que descansar, você tem que recuperar. A fisiologia hoje ela é muito... Mas o Jorge Jesus fazia. O quê? No Flamengo, ele fazia. Agora o Corinthians está em 10º lugar, pode fazer festa. Por que fazer festa? Porque tá bom demais. Pelo futebol apresentado pelo time pela que tem. qualidade que não tem. É isso aí. Bom, e o Corinthians agora entra em campo só no próximo sábado. Ó, vai ter tempo, viu, Celso? Vai ter tempo, ó. Sim, só no sábado para enfrentar o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, tem obrigação de vencer. E o Jonas Campos está no Parque São Jorge para contar se essa semana livre vai ser boa ou não vai ser boa para o técnico Wagner Mancini. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele, para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Agora o Mancini terá semanas livres aí para fazer, quem sabe, coletivo, né? Tentar aí outros métodos de treinamento, coisa rara no calendário do futebol brasileiro. Mas o Mancini, a partir de agora, o Corinthians só tem o Campeonato Brasileiro, né? Foi eliminado na semana passada na Copa do Brasil. Terá semanas livres. Isso, na teoria, é muito bom para todo treinador. Eles pedem bastante essa folguinha no calendário. Mas na prática, para o Corinthians, não tem dado muito certo em 2020. Foram 7 partidas do Corinthians disputadas. Após o time ter uma semaninha livre para trabalhar, para treinar com calma, e nenhuma vitória nessas 7 partidas. São 3 derrotas e 4 empates até aqui. O Mancini, obviamente, quer mudar essa história, uma infeliz coincidência, quer dar uma cara para esse time. Logo após o empate diante do Atlético Goianiense, ele falou o que pretende fazer para esse time, de fato, melhorar, elevar o nível dentro de campo. Olha só. A partir do momento em que nós temos agora só o Campeonato Brasileiro, nós temos que equilibrar a parte física, a parte tática, a parte técnica, para que a equipe não oscile tanto assim. Porque essa oscilação acaba dando a um adversário sempre uma chance a mais de chegar, de incomodar. E é exatamente o que a gente não pode dar. Então essa imposição ela tem que acontecer sim e ela deve acontecer a partir do momento em que você está confiante e convicto daquilo que tem que fazer em campo. Equilíbrio, gente. Equilíbrio é a palavra-chave para esse Corinthians ainda muito desequilibrado na atual temporada. E daqui a pouquinho eu volto porque tem reforço anunciado já oficialmente, mais um reforço chegando ao Coringão, a sequência de jogos no Corinthians e até uma informação sobre os bastidores políticos do clube. Volto com vocês. O Jonas Campos, quem será que está chegando? E como será que esse pessoal chega, né? Ah, mas eu acho que esse que vai chegar não tinha... Não, mas se você tiver... Não ia olha assim, o Corinthians tem algumas deficiências, mas também tem bons jogadores. Né? Se você pegar Cássio, bom goleiro, Fagner, um dos melhores laterais do país, Gil, um baita zagueiro da seleção, Fábio Santos, jogador experiente, bom jogador também. Se chegar o Gemerson para jogar, daqui a pouco pode jogar, outro jogador de alto nível. Aí no meio você tem o Xavier, que joga bem, o Casares, que joga bem, o Otero. O problema do Corinthians está muito mais nos lados, né, que ele não tem jogador de velocidade. Léo Natel não disse que veio, o Matheus Vital não consegue se acertar, me fugiu o nome do outro menino, o Gustavo Mosquito também não é um jogador que você possa fazer muitas apostas, mas 70% do elenco não é tão ruim assim. Exato. O problema do Corinthians é lá na frente, quando tem que definir as coisas. Exatamente, Celso. O Corinthians também tem o Jônia, que machucou e não consegue se recuperar. Luan, que não consegue jogar. Isso. O Luan já é um caso à parte, porque até agora ele não jogou. O Jô, ele chegou fora de forma, machucou e não consegue se recuperar. Está demorando demais, até por conta da idade. Então, com a chegada do Jamerson, que eu já te disse que é um bom zagueiro, vai ajeitar ali e fazer dupla com o Gil, né? Mas o problema com isso não é atrás.
O problema do Corinthians é na frente. Não consegue propor jogo, não consegue finalizar. Não tem criatividade, isso. não tem aquele Exato. meia que deixa os jogadores da frente na cara do gol. Até tem o Casares. O Casares conseguiu fazer bons jogos, mas se machucou agora também. Exatamente. Né? Então, acho que o Corinthians, Celso, ele tá bem. Alguns pontos que o Mancini venceu lá contra o Atlético Paranaense foi por jogadas individuais. É isso aí. Não pelo conjunto do time. Não, atenção, caiu um treinador. Caiu não. Tem um treinador de time grande, treinador não é brasileiro, que não dirige mais um time que o Celso Cardoso falava, tá vendo? Olha lá, tá na ponta da tabela. Ó, já zarpou. Daqui a pouco a gente conta quem é. E tem novo treinador pintando no Flamengo. Novo treinador, daqui a pouquinho. É isso que é pra pôr no GC. Saiba quem é novo treinador do Flamengo já. Quem pode ser o novo treinador do Flamengo? E assim, treinador de time grande cai. Contamos daqui a pouco, entendeu? Aí vocês arrumam. No duelo lusitano entre Sapinto, do Vasco, e Abel Ferreira, do Palmeiras, quem levou a melhor foi o técnico palmeirense. E o Verdão, né, que tá subindo na tabela de classificação, 5 pontinhos atrás do líder e ainda com um joguinho a menos. Duelo luso-brasileiro em São Januário. Palmeiras de Abel Ferreira versus Vasco de Ricardo Sapinto. A vida tem destes destinos. Tivemos tanto tempo para nos poderem defrontar em Portugal e viemos defrontar aqui do outro lado do Atlântico. Pois é, a vida dá dessas. Mas olha, o primeiro tempo foi difícil de assistir. Tirando esse golpe do Felipe Melo no Léo Matos, que o juizão levou só na conversa, não tem nenhum outro lance para eu te mostrar. No intervalo, o Abel Ferreira fez alguns ajustes finos no Palmeiras. Nós temos a oportunidade de conseguir ver algumas imagens ao intervalo, conseguimos falar com os jogadores e só corrigir posicionamentos. O problema é que o torcedor do Verdão, que já tá na bronca com o Rony, viu o atacante perder um gol incrível. Faltou perna esquerda aí, hein, meu atacante? O Vasco respondeu imediatamente, mas parou na muralha o Everton. Abel colocou o Lucas Lima e logo no seu primeiro lance, antes mesmo da corneta começar a tocar, o meia sofreu um pênalti. Luiz Adriano colocou na marca fatal, desperdiçou a cobrança, mas aí contou com a colaboração do Fernando Miguel para fazer 1-0. Ufa, hein, Portuga? Agora pode tirar a criançada da sala, porque olha, a imagem é muito forte. Em uma dividida, o Felipe Melo torceu o tornozelo e ai, olha só. Além de perder a referência na meiuca, o Verdão ficou 10 minutos com um jogador a menos, mas o Vasco estava numa tiriça que nem assim ajudou. 1-0, o placar final. O Sapinto conhece-me bem, eu conheço-o também bem, sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque é uma equipa que reduz muito espaço e não nos deixa criar muitas oportunidades, mas nós hoje apanhámos 2 adversários. Um foi o Vasco, pela sua competência defensiva, pela sua qualidade, e o segundo foi a relva. De facto, o relvado, o gramado, estava em péssimas condições e os nossos jogadores, neste caso os de Palmeiras, tiveram... Às vezes, para dominar a bola, era preciso dar 3, 4 toques para ela ficar limpa. Não conseguimos dar velocidade ao jogo para depois encontrar os espaços, porque quando jogas com uma equipa que te fecha em 5-4-1, tu tens que ter uma velocidade, uma circulação de bola muito rápida, que é para encontrar os espaços. Por isso eu disse que tivemos 2 adversários. Não ouvi. Sinceramente... Você viu que bonitinho ele assim, ó, vibrando? Isso é o mínimo, né? Se não Muito tiver legal, vibração, vai cozinhar. A questão é a seguinte... Tá vendo como as coisas funcionam? Não é porque são 2 treinadores estrangeiros. O jogo ontem foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Melhorou no segundo tempo. O Ricardo Sapinto tomou uma baita de uma retranca, botou 3 zagueiros, se defendia num 5-4-1 muitas vezes. Sabe? São 3 zagueiros e 2 laterais, mas os laterais não avançavam. É um Vasco assim tão medroso, sabe? Que não atacava. E o Palmeiras não conseguia produzir nada de efetivo para conseguir o gol. É aquele negócio, Celso, o treinador vascaíno, ele não tem nada. Não tem nada. O time do Vasco tá é certo. ruim. Então ele falou assim, peraí, se eu abrir e jogar de golpe, eu vou levar um sacode aqui. Então eu vou fechar e vou tentar aquela uma bola parada, etc. O Palmeiras, mesmo assim, jogou mal. Achou um gol no primeiro tempo de pênalti
e depois o Palmeiras só administrou o resultado. Até porque depois ficou com um jogador a menos. Mas não justifica a má atuação do time. Até porque no jogo passado aqui no Allianz Parque, o Palmeiras jogou muito bem. Sim, jogou sim. Mas, né, vamos ver, acompanhar. Mas eu tô gostando do Abel, viu, Michele? Eu tô gostando dele. Agora, ele é humilde, inteligente. Ele vai ficar no CT uns dias, será e aos que vai poucos ficar ele vai aos poucos ele vai ajeitando a equipe, vai colocando as suas ideias, né? Aí. Aos poucos. É poucos. pra isso que ele veio. Não é isso, ué. O Celso já tá de marra com cara. É pra isso que ele não gostou do treinador do Abel, não. Ave Maria. Eu só não me deslumbro com palavras doces. Eu gosto de acompanhar o trabalho com calma. Não sou um iludido. Academia de Futebol com Alexandre Silvestre, atualizando a situação do Felipe Melo. Boa noite, Silvestre. A lesão é mesmo grave, Silvestre? É grave, Michele, é grave sim. O Felipe Melo, boa noite a todos em primeiro lugar. Felipe Melo está sendo operado neste exato momento. Torção violenta de tornozelo, fratura, problemas ligamentares. E agora a expectativa quanto a esse procedimento cirúrgico que rola agora aqui na capital paulista. E a nossa equipe de produção aproveitou para ouvir um especialista, um ortopedista que é titular do time do Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, que vai tentar explicar um pouco melhor como é que vai ser essa possível recuperação, se rápido ou não. Felipe Melo deve ficar de 3 a 4 meses afastado. E o grande problema, a grande incógnita é a seguinte: um atleta, um futebolista de 37 anos que sofre uma lesão desse naipe, desse tipo, pode voltar numa boa ou ele vai ter problemas? Vamos escutar aí o doutor Nunes. 37 anos de idade, a gente fala em velho para o jogador, mas é um paciente jovem ainda. Em relação à fratura de tornozelo, ele é um paciente jovem, o osso é bom, de boa qualidade, ele vai conseguir provavelmente ter uma boa fixação na hora da cirurgia dos parafusos que vão fixar essa fratura. O problema maior mesmo é a perda muscular, que é um pouco mais difícil de recuperar num paciente com um pouco mais de idade nessa modalidade. Mas ele se recuperando precocemente, podendo movimentar rapidamente, podendo pisar o mais cedo possível, a possibilidade de voltar e voltar bem é bem alta. Bom, antes que você me pergunte, Michele, esse assunto já foi até debatido aí entre vocês, Celso, Miller, galera que está acompanhando o Gazeta Esportiva, quem vai ser o substituto do Felipe Melo? Que, aliás, é apenas um de vários desfalques que o português vai ter nessas próximas partidas do Palmeiras. Quarta-feira tem campeonato Copa do Brasil contra o Ceará, sábado o Fluminense Campeonato Brasileiro. Felipe Melo é um de uma lista extensa de problemas. Então, daqui a pouquinho eu volto para até mostrar o que disse o Abel Ferreira a esse respeito, mas o substituto do Felipe Melo deve ser o garoto Danilo, até porque o Patrick de Paula perdeu espaço no time, porque não vem demonstrando nos treinamentos aquela gana, aquela vontade. E o Felipe Melo, muito elogiado pelo Abel Ferreira, um dos pilares da equipe pela raça, pela entrega, pela capacidade técnica, assim como o Danilo, que também vem agradando ao português, Michele. Tá certo, Silvestre. Ô, Silvestre, aí depois você aí que tem vários contatos, descobrir, né? Você falou que o Patrick não tá rendendo nos treinamentos, descobrir o que acontece com o Patrick, por que não tá rendendo nos treinamentos. Conversar com uns passarinhos. Sim, mas jogadores têm mesmo altos e baixos, né? Quer dizer, você pode até tentar especular uma razão, isso vai estar lá para isso. Mas num primeiro momento, às vezes pode ser, eu repito, para mim pode ter sido uma desilusão por não ter sido convocado para a seleção. Não, também pode ter sido uma desilusão por não ter sido convocado para a seleção brasileira. Lembra o Cássio quando morreu? Enquanto o Gabriel Menino foi, sabe? Pode ser. Você aposta nisso? Sim, eu aposto nisso. Pode ser um deslumbramento, pode ser tanta coisa. O que é, Mila? Que você tá com a cara que se sabe. Não, assim, alguém me falou, a música do Leonardo Jair, que diz, alguém me falou, alguém me falou que realmente ele teve um sucesso muito rápido, né? Da noite por dia ele ganhou na Mega Sena, isso é bem verdade. E amei por isso, pelos méritos que ele conquistou, né? Mas, tem um ditado na bola que diz que muita água mata a planta, né? E a noite de São Paulo sabe como é boa, né? Então, alguém me falou que ele estava deslumbrado não só com a fama, mas também com... Tudo que a fama proporciona. Oh, meu Deus do céu. Mas é novo, exatamente, mas é novo, dá para se recuperar, é um bom jogador, só que o Abel é criterioso. Você pode ver que ele colocou o Danilo hoje, está na frente do Patrick de Paula. Só tem uma coisa, já estava na frente com o Cebola também. Exatamente. Tem que pegar ele
Tem que ter ali mãe, pai, família, segurar ele. Ô, Michele, ali tem que ser os mais experientes dos jogadores do Tirar Palmeiras. as amizades. Os mais experientes tem que chamá-lo. Dizer assim, você vai ficar um mês na academia, morando, você baixar um pouco. Gente, ô Silvestre, você falou que o Abel Ferreira vai ter uma série de outros desfalques, 7 desfalques. Quem são esses outros desfalques, Silvestre? Que isso? Só para completar, é por aí mesmo o comentário de vocês, Miller e Celso. O problema do Patrick e de Paula que eu apurei, deslumbramento, saiu da Taça das Favelas para ser titular de um gigante como o Palmeiras, deve jogar em breve, se tudo der certo na vida desse menino, que é um cracaço de bola na minha visão, Europa em breve, se deslumbrou e até chegou a incomodar alguns figurões aqui dentro em treinamentos, com muitas brincadeiras e tal. Então, pezinho no chão para ele, boa sorte, que tem talento, joga muita bola. Além do Felipe Melo, vamos lá, que estourou o tornozelo, tem o Wesley, que arrebentou o menisco esquerdo, joelho, semana passada. Luiz Adriano é dúvida. Saiu do jogo ontem com dores na coxa, realizou exames, é dúvida, mas não foi acusada nenhuma lesão, tá? Desconforto muscular, fisgadinha, a perna ficou mais enrolada ali, o músculo tal, tá mais pesado. Então vamos ver se ele joga contra o Ceará. Aí tem 4 jogadores que vão disputar eliminatórias. São desfalques para o jogo do Ceará, quarta-feira, Copa do Brasil, mata-mata, e depois Fluminense, Palmeiras brigando aí nas primeiras colocações do Brasileirão. Os 4 jogadores, o Everton, Gabriel Menino, tudo titular. Gabriel Menino, Gustavo Gomes, zagueiro da seleção paraguaia, e o Matias Vinha, lateral esquerdo da seleção uruguaia, Michele. O português começa a sentir na carne, tirando as lesões, que a gente não consegue prever, essa história do calendário brasileiro, né? Porque são jogadores importantes para o time dele, time que investe alto, e que não vai poder contar com esses jogadores por conta da seleção. E nada contra a seleção, mas a CBF dá tiro no próprio campeonato. É verdade, Silvestre. É triste, é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, né? O Brasil é um dos poucos países que não respeitam data FIFA. Data FIFA é respeitada no Chile, é respeitada na Colômbia, é respeitada na Argentina. Ou seja, a data FIFA veio para organizar o futebol mundial. O Brasil é uma bagunça. Então, né? Se você tem seleção brasileira, se você tem jogos eliminatórios, das eliminatórias, e você tem ou datas de amistosos, que são preparatórios, nada mais justo que você não tenha campeonato para que os clubes possam ceder os jogadores. E é tão importante não só para a seleção, mas também para a valorização desses jogadores na seleção, em termos de futuros negócios. Você tem uma ideia, Celso? Na Itália, quando tem os jogos do campeonato da seleção italiana, o campeonato, a rodada é adiada. Pois é. Isso aí já é... Não é de agora, lei. É de décadas, Sim. É uma lei. Até porque o sindicato dos jogadores lá funciona, é muito forte. Então, tipo assim, eu sou contra, agora no Brasil, aqui é uma bagunça. Sim. Eu sou contra o seguinte, o Tite convocou o Pedro. Todo mundo sabe que o Pedro não vai jogar. É claro. Então pra que convocar o jogador que não vai jogar? E pior. Isso que eu não gosto. E pior, entendeu? Tô dando um exemplo só, mas tem vários exemplos. O Corinthians perdeu o Mantuan, que é um garoto, e para fazer um jogo treino contra o próprio Corinthians. Exatamente. Quer dizer, então são coisas absurdas. O clube faz um investimento, contrata o Palmeiras, contratou o Gustavo Gomes, porque é bom jogador. Aí não pode usar. Esses 3 pontos, tudo bem, é contra o Ceará, é a Copa do Brasil, mas não é assim, podem fazer falta? Claro. Palmeiras toma de 1 a 0, é claro. Sabe? Então você Michele, desprestigia o seu campeonato. Michele, eu sou contra o treinador da seleção brasileira convocar um jogador e não utilizar o jogador nos jogos. Isso dá uma raiva. Porque ele vai desfalcar o time que está em decisão de Copa do Brasil. Mas aí, Miller, eu não sou contra ele, sabe por quê? Porque ele está fazendo o papel dele também. Se ele não chamar o jogador, se ele não tiver e a coisa apertar, ele que vai perder o emprego também. O que precisa da CBF é ver os interesses dos clubes, ver os interesses da seleção, isso inclui o interesse do Tite. Ponto. Tem seleção, não tem jogo. Simples assim. Bom, o Santos foi o último dos grandes paulistas a entrar em campo nesse final de semana e deixou escapar a vitória nos acréscimos diante do Red Bull Bragantino. José Paes conta a história desse jogo. Quase todo mundo já tá ligado que para contar o que acontece nos jogos em Bragança Paulista tem que ter trocadilho com comida por causa do famosérrimo lanche de linguiça vendido no estádio Nabi Abichedi, e eu adoro trocadilho. Bora lá. Sem o mestre Cuca, que testou positivo nesse sábado para Covid-19, melhoras Cuca, e sem o Marinho suspenso, o Santos quase sentiu o gostinho de levar um gol do Bragantino nesse chutaço do Coelho. Sorte que a trave tava lá. O Arthur de cabeça, por pouco, não colocou um tempero a mais na partida.
Só que no segundo tempo foi o Santos que achou a receita para balançar a rede do Braga. Soteldo contou com uma mãozinha amiga do Léo Ortiz e fez 1-0 para o time do Litoral Tupiniquim. A galera da casa teve tudo para empatar nesse lance do Arthur, mas o caldo desandou mesmo pro Santos no último minutinho. Léo Ortiz, aquele mesmo lá da mãozinha amiga, dessa vez colocou a cabeça no lugar. Final, Santos 1, Red Bull Bragantino também 1. O tempo já havia terminado no primeiro escanteio, a arbitragem não sinalizou 1 minuto a mais para que pudesse tornar legítimo o segundo escanteio. A gente acabou tomando gol, infelizmente uma coincidência tremenda, no primeiro e no segundo turno, o Santos tomando gol no final justamente contra o Bragantino. O empate desse final de semana teve um sabor de derrota para o Santos. Apesar disso, a equipe chegou aos 31 pontos no Campeonato Brasileiro e segue na briga por uma vaguinha no G4 da competição. A gente só torcia para terminar o primeiro tempo para poder corrigir. Melhorou, como eu já falei, melhorou um pouco. E a tristeza que dá de tomar um gol, assim, um time maduro como é o do Santos não pode tomar um gol em cima da hora como foi. É bom lembrar que o Cuquinha, né, estava comandando o time, porque o Cuca está com Covid-19, está internado no Sírio-Libanês, passa bem, está tudo certo com ele. Mas um bom exemplo para as pessoas se cuidarem, não fazerem aglomerações, né, fazer o que é certo em tempos de pandemia. Sobre o Santos, é um outro time também que eu estou surpreso demais com a campanha. Mesmo número de pontos do Palmeiras, é verdade que tem um jogo a mais, mas quem diria que o Santos estaria ali brigando por vaga no G4, Miller? Até por conta dos problemas extra-campo do clube, de salário Perdeu atrasado. Perdeu o Sanches machucado. Eu já sabia do Soteldo, já sabia que um colega meu de Santos falou assim, ó, o Soteldo está 4 meses sem receber. Quer dizer, o jogador ficar 4 meses sem receber, como é que ele vai render dentro de campo? E o Soteldo está jogando muito bem, o Santos, né, fez gol, caramba. Então acho que o time do Santos, os jogadores, né, o Michelet, aí que tá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles separaram os problemas do clube e dentro de campo estão honrando a camisa e fazendo muito bem. Quer dizer, então, isso tem a ver com a gestão do Cuca também, né? Exatamente. O treinador chegou e ajeitou a equipe, deu uma cara para o time e o time está indo muito bem. Diferente do Bragantino, que com 100 milhões de investimento é uma decepção nesse campeonato. Ah, isso aí. Bom, e essa derrota, né, do Flamengo diante do Atlético Mineiro custou caro para o técnico Domenech Torrent. A diretoria do rubro-negro carioca anunciou nesta tarde que o espanhol, queridinho do Celso Cardoso, não é mais o treinador do clube. É isso mesmo. A goleada por 4-1 sofrida diante do São Paulo em pleno Maracanã e a de ontem no Mineirão por 4-0 acabaram de vez com as chances de permanência de Domi, que já vinha sendo criticado pela torcida antes mesmo desses tropeços. Sabe quem é o principal nome cogitado? Rogério Ceni é o principal nome especulado para ocupar o posto e já teria dado sinal verde para negociação. O que vocês acham? Agorinha mesmo, nós tivemos o anúncio também da saída do Eduardo Cudê, do Internacional. Mais um gringo fora. Celso Cardoso vai ficar muito transtornado hoje. Todos os gringos saindo. O técnico argentino, apontado pela imprensa espanhola como novo treinador do Celta de Vigo, mas até agora esse acerto não foi confirmado oficialmente, tá bom? Mas ele já saiu do Inter. E o Abel Braga deve assumir o Colorado. E aí, Celso Cardoso? Bom, em primeiro lugar, começando de trás para frente, começando do Inter para depois ir para o Flamengo. O Inter aí não tem culpa. Não, o Cudê recebeu, está sendo valorizado pelo trabalho que ele está fazendo no próprio Internacional, que já tinha feito no Racing, que recebeu uma proposta de futebol europeu. E o futebol europeu, assim como para o jogador, para o treinador também, é o mercado dos sonhos. Quem não gostaria de trabalhar na Europa pela estrutura, pelo salário e pela organização? Né? Então, o Cudê que seja feliz lá e vai ser muito feliz, que é bom treinador. E aí o Internacional, com todo respeito ao Abel Braga, contrata o Abel, que não tem absolutamente nada a ver com o que faz o Cudê. Então você vê que contrata por quê? Tem que contratar alguém. O Abel foi campeão do mundo comigo em 2006. Traz o Abel. Mas não faz sentido. Não faz o menor sentido. Mas será que ele não consegue se ajustar? Não faz o menor sentido. Aí o Flamengo é outra coisa que não faz o menor sentido. Vai lá atrás o Domi, que é um técnico que está implantando. Tem lá os seus equívocos, tem lá os seus problemas, mas o Flamengo está aí na briga pelo título.
O Flamengo está na briga pelo título. Aí você perde 2 partidas. Mas é que perdeu muito feio. Mas tudo bem, o Guardiola não perdeu de 5 do Manchester City já, o Klopp perdeu de 7 agora recentemente, depois de ser campeão. Em 2 semanas? Perde, faz parte, perder, até pela maneira de jogar. E aí, manda o cara embora. É uma coisa absurda, é uma coisa grotesca. Miller? Eu acho que o Domenech, eu sou a favor da demissão dele. Por quê? Ele sempre foi um auxiliar técnico. Fato. Okay. Fato. Ele sempre foi auxiliar de um grande treinador que é o Guardiola. Ele treinava num futebol que não existe futebol, que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o americano gosta de batata frita e Coca-Cola. Você acha mesmo que é tão inferior ao futebol campeonato brasileiro? Não, eu tô dizendo que o americano não gosta de futebol. Isso eu tô falando fato, entendeu? Então o que acontece? Ele não conseguiu, independente dos desfalques, o Flamengo é um timaço, mesmo desfalcado. Mesmo desfalcado, o Flamengo é um timaço. E ele não conseguiu fazer o time jogar como jogava ano passado. E a defesa tem falhas graves. Não, ele teve tempo, Celso, mais do que o Cudê. Mas, gente, entendeu? Olha só, no Campeonato Brasileiro ele tem 10 vitórias, 5 derrotas, 5 empates. Está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil. Celso, gente! Celso, você está se apegando a números. Sim! Eu estou me apegando à prática de bola. A prática de bola, o Flamengo está jogando mal várias partidas, não é só uma partida. Se fosse uma, tudo bem, ó, um acidente, aquela coisa toda. Mas várias partidas, o Flamengo jogando muito. E ele escalando. Olha só, pra você ter uma ideia. Eu não acho o atual goleiro do Flamengo um grande goleiro. O Hugo? Eu não acho um grande goleiro. Opinião minha. Eu acho, em decisão de campeonato, que agora contra o São Paulo, é uma decisão. Tem que jogar o Diego. O Diego é um jogador experiente, bom e completo. O garoto poderá vir se tornar um grande goleiro. Mas é um garoto ainda. Eu apostaria, se eu fosse o próximo treinador do Flamengo, Michele, Diego Alves vai jogar contra o São Paulo, porque é experiente e é acostumado à decisão. E é melhor que o garoto. E vem cá, só rapidinho, Rogério Ceni vai cair como uma luva no Flamengo? Vai dar certo? Não dá mais tempo de... Só sim ou não? Pode sim, é o melhor treinador brasileiro. Melhor treinador para o Flamengo agora, Rogério Ceni. Um agradecimento ao Fábio e a todo o pessoal do Sorvete Zequinha, que hoje fizeram a alegria do pessoal da redação, nós os cameramen, tudo chuparam o sorvete aqui, valeu! Um abração pessoal do Sorvete Zequinha. Pra mim, sobrou nada, viu? Primo também chupou o meu sorvete. Agora, recados pelo WhatsApp, roda aí. Fala Michele, Celso e Miller. Quem fala é o Diego de Osasco. Eu acho que quem vai mais fazer falta no Palmeiras vai ser o Felipe Melo. Abraço. Cardocito. Como te vas? Tudo bem? Felipe Melo vai fazer mais falta pro Palmeiras, com certeza. Fernando Quintanilha, boa tarde. Boa noite, Michele, Celso, salve Miller, Antônio Scott de Santo André, corintiano. E para mim, quem vai fazer mais falta no Palmeiras é o Felipe Melo, o Pitbull. Abraço! Valeu, Scott, consertou o celular, que bom. Vamos mais uma vez para o CCT da Barra Funda, hora de deixar as festas de lado e focar no próximo duelo quarta-feira. Tem o Flamengo, provavelmente ainda sob o comando do interino Maurício Souza pela Copa do Brasil. Garrafa, como que o Tricolor chega para esse duelo? Olha, Michele, o São Paulo venceu o Goiás no último sábado e já no sábado o Diniz começou a falar do Flamengo. Não poderia ser de outra forma, né? Hoje teve treino pela manhã, daqui a pouco eu falo das novidades do São Paulo, mas vamos ouvir aquilo que o Diniz está esperando nesse confronto pela Copa do Brasil. Quarta-feira no Maracanã, o jogo da volta na quarta da outra semana. Vamos acompanhar. O que eu espero do Flamengo é que é um adversário sempre difícil. Aquele jogo a gente jogou bem, soube aproveitar as nossas chances e ganhamos bem a partida, mas é um adversário que merece todo o cuidado, todo o respeito que a gente tem que ter e procurar fazer de novo uma grande partida dentro das nossas características. Eu acho que não vai ter muita mudança tática, nem da gente, nem do time do Flamengo. São times que têm uma característica própria de jogar. Então, na parte tática, eu não espero grandes mudanças, nem da gente, nem do Flamengo. E quanto ao jogo, especificamente da energia do jogo, a gente tem que jogar com a mesma energia que a gente jogou lá e procurar fazer um grande jogo lá na quarta-feira.
Bom, amanhã ele define o time que enfrenta o Flamengo, não é? O Tietê com Covid-19 fica de fora, o Juanfran deve ser mantido pela lateral direita e também o Arboleda está fora do elenco, o jogador está a serviço da seleção equatoriana. Boa notícia, o Gabriel Sara, que deixou o campo contundido no sábado contra o Goiás, problema no quadril, treinou normal hoje aqui no CT, viu, Michele? E a boa notícia é a volta do Daniel Alves, que cumpriu suspensão no final de semana, estará à disposição para o grande jogo contra o Flamengo. Lá no Rio de Janeiro, quarta, final de semana, Fortaleza em Fortaleza, o Fortaleza do Rogério, ou quem sabe não mais, e na quarta da outra semana, novamente o Flamengo, aí talvez, quem sabe, até com o Rogério Ceni no banco, Michele. Beleza, quem é Gente, favorito? São Paulo ou Diniz Flamengo? não tem jeito, né? Vai cruzar com o Rogério Ceni de novo. Aí vou falar aquela história de novo, mas pela andada da carruagem da São Paulo. São Paulo? Favorito, São Paulo? Ontem você falou que o Flamengo era o favorito. Mas eu já mudei de ideia. Ih, tá inconstante. Eu sabia que o Domi ia ser demitido, né? Ué, quer dizer então que o Domi demitido perdeu o favoritismo? Perdeu, claro. Vai chegar um cara lá que vai ter que organizar tudo de novo, Rogério. Você acha que vai ter tempo de fazer? Você lembra que o treinador do Vasco perdeu... Era 30 segundos. O Oswaldo Oliveira perdeu o cargo na Sul-Americana, na Mercosul e aqui no Vasco dentro do Palmeiras. Pois é. Na casa do Palmeiras. Lembra? Entendeu? 4-3. E você, quem é favorito, Miller? Pra mim agora Flamengo. Bom, e é sem técnico? Não, com o novo São Paulo. Com o não, Rogério. por conta do novo treinador Rogério Ceni, Tá vai bom. dar uma... Essa semana livre no Corinthians vai servir também para integrar mais um reforço. O 13º só nessa temporada, hein? Quem que é a bola da vez, Jonas Campos? Jonathan Cafu, Michele. Reforço aí que a gente já havia anunciado na última semana, né? Já estava com tudo apalavrado. Hoje, oficialmente anunciado pelo Corinthians. Estava no futebol árabe, no Al Hazen, pertencia ao Bordeaux da França, conseguiu a rescisão com os dois clubes. Chega ao Corinthians até o fim de 2023. Timão fica com 70% dos direitos desse jogador. Já aparece no bid. Pode, portanto, ficar à disposição do Wagner Mancini para o duelo de sábado contra o Atlético Mineiro. Quem também deve ficar à disposição, atacante Jô, que hoje, notícia de agora, voltou a treinar normalmente com o grupo, deve reforçar o Corinthians no próximo sábado. Expectativa também do retorno do Bocelli, quem sabe? Lembrando que para essa partida o Mancini já tinha há um bom tempo, né? Já era sabido desfalques certos, né? Jogadores que tinham vínculo com o Atlético Mineiro, né? O Fábio Santos, o Otero e o Casares. O Xavier suspenso também está fora desse duelo. E a sequência do Corinthians, a gente põe na tela para vocês aí, né? Essa fuga aí contra a parte de baixo da tabela. É Atlético Mineiro em casa, Grêmio também em casa, Coritiba fora, Fortaleza fora e o São Paulo na Neoquímica Arena nos próximos 5 jogos do Coringão. Reforçado agora por Jonathan Cafu. Agora vai, hein, Michele? Agora, é isso aí, Jonas. E eu pergunto, agora vai com o Jonathan Cafu? Vai pro brejo? Não, vai pro... Não dá pra... Não é um Maradona, não é um Messi, não é o Cristiano Ronaldo. Mas é bom? Bem, pra agregar. É bom? Não me enche de ilusões. Ah, porque o Gemerson falou que é bom, porque não adianta depois criticar. O Cafu não tem a mesma empolgação. Ah, esse Cafu. E você, Miller? Gemerson, sim. Cafu chega como ponto de interrogação. Já o Palmeiras tem compromisso nesse meio de semana. Na quarta-feira pega o Ceará pela Copa do Brasil. E também tem reforço pintando na área, Silvestre. Quem é? Então, Michele, é um menino que pouca gente conhece. É daqueles jogadores que vai embora do Brasil muito cedo, né? Esse rapaz aí chamado Alain, ele é ítalo-brasileiro, tem dupla cidadania, foi para a Itália ainda adolescente para jogar na base da Fiorentina, conseguiu entrar nos times profissionais da Itália, times de pequeno e médio porte, disputou 100 partidas profissionais na velha bota e recentemente estava no Verona, ok? Ele é zagueiro canhoto, tem 26 anos e assinou por empréstimo até a metade de 2021, até a metade do ano que vem. Em breve desembarca por aqui. Mais um zagueiro para o Abel Ferreira tentar montar, quem sabe um dia, o esqueminha que ele mais gosta, com 3 caras atrás, na posse de bola, liberando bem os laterais, espetando os alas para ajudar no ataque. Valeu, Silvestre! O que é? Pode falar rapidinho. Bom, o Palmeiras está se reforçando, né? Não sei se o Miller conhece esse zagueiro. Pode falar. Pode falar alguma coisa a respeito dele? Bom zagueiro, rápido, né? E tem um passe preciso com a perna esquerda, né? Não sei como ele está agora, mas
Ele é bom zagueiro, bom reforço para o Palmeiras. Você vê, o Palmeiras aos poucos vai se ajustando, vai se acertando, tá sendo reconduzido à rota das vitórias. No futebol ainda não me empolga, não é o futebol dos sonhos, mas é um futebol melhor do que está apresentando sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, verdade seja dita. O Luxemburgo não quer falar, né? Ficou chateado. Claro, estou chateado. Ele dizia que o time do Palmeiras não tinha jogador para jogar na frente, para propor o jogo. E a gente está vendo agora. Está vendo agora. O Palmeiras vem de 6 vitórias seguidas, sabe? 3 no Campeonato Brasileiro. Vem cá, mas será que isso aí também não tinha um pouco de corpo mole dos jogadores? Que um dia eu falei... Tipo assim, de repente ele fala pro cara ir pra frente, Michele, ano passado eu fiz um comentário aqui... Mas o discurso dele não era esse. Ano passado eu fiz um comentário assim em relação ao Vanderlei. Eu quero ver se o Vanderlei vai se adaptar aos novos jogadores, essa geração nova, que é diferente. Que é um outro discurso, é um outro efeito. Outro discurso. Nos anos 90, no século passado, o Vanderlei tinha um discurso com jogadores que aceitavam, até porque ele estava no auge dele, né? Essa nova geração não aceita as mesmas palavras, entendeu? Então, já que essa geração não aceita, às vezes é um pouco mais mimimi, digamos assim, o Abel Ferreira falou do Patrick de Paula numa coletiva que ele ia ter que disputar a vaga, que ia ver no trem e tal. E agora, ele vai se ver, tem o Danilo, mas você acha que o Patrick corresponderia dentro de campo? Será que ele vai ficar chateadinho? Gente, no lugar do Felipe Melo, deve ser o Danilo, na Europa, sim, é assim, essa sinceridade muito trabalhou lá. Não tem meias palavras. E também o cara não fala para ofender, ele fala a verdade. Mas as palavras do Abel totalmente diferentes. Enquete. Quem vai fazer mais falta no Palmeiras? Felipe Melo ou Wesley? A maioria respondeu que o Wesley, olha lá, concordaram com vocês. 54% dos votos. Por hoje é só, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, Miller. Muito obrigada pela audiência de vocês. Amanhã tem mais, que agora com o Jornal da Gazeta.